governo Lula propõe aumentar o imposto de renda e isso pode ser uma medida acertada. É possível isso? Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vamos falar aqui da medida que o governo soltou nessa última quinta-feira, que vai ainda para o Congresso, mas que já está gerando muita polêmica, muita informação e desinformação nas redes sociais. Então vamos falar um pouco dos fatos aqui, como funciona. É um tema que mexe com dinheiro, mexe com economia, mexe com emprego, então vale a pena a gente tentar aqui de uma forma bem didática colocar os fatos, colocar os prós e contras das diversas opiniões para que você forme a sua própria opinião aqui no Ranking. Bom, em primeiro lugar, todo mundo sabe que se você aplicar dinheiro e você receber juros da sua aplicação, você paga imposto. Ninguém gosta. Ai, que delícia! Vou pagar aqui um imposto para Brasília, que bom que vou tirar uma fatia aqui do meu rendimento e vai lá para Brasília fazer sei lá o quê. Mas você paga. Se você tiver R$100 no banco e você colocar lá em CDB ou poupança ou alguma coisa assim, você vai receber um jurinho todo mês e você vai pagar a cada X tempo um tal do come cotas, que é um pedaço do seu juro que você paga porque você aplicou, você recebeu juros, então você paga imposto de renda. Se você tem R$100 você paga, se você tem 1.000 você paga, se você tem 10.000 você paga. Agora, se você tiver muito dinheiro, você consegue colocar hoje no Brasil um cercadinho jurídico, numa regrinha chamada fundo exclusivo. E se você tem bons advogados, você tem bastante dinheiro para poder fazer isso, e nesse fundo exclusivo tem uma brecha, tem um buraco na lei que você não paga. Você coloca seu dinheiro todo lá e você vai ganhando juros ano após ano e você não paga imposto de renda somente lá na frente, daqui a 10, 15 anos ou nunca, se você nunca resgatar. A hora que você resgatar esse dinheiro, aí você paga o imposto. Mas é uma brecha, porque quem tem R$1.000 tem que pagar imposto e quem tiver 10 milhões, 100 milhões não paga. E além disso tem uma outra brecha, se a pessoa tem dinheiro no exterior, que é a tal da offshore, quando o pessoal fala offshore, o cara tem uma offshore, não tem nada demais, é uma conta no exterior. Se você tiver uma conta no Brasil, é uma coisa, se você tiver uma conta no exterior é chamada de offshore. Você pode ter, não tem nenhuma ilegalidade, mas se você tiver essa conta offshore, numa empresa lá no exterior, você tem o mesmo benefício de não pagar imposto de renda. Então você vai mandando o dinheiro para fora, vai ficando lá, você vai aplicando, vai investindo, inclusive pode investir no Brasil também, quer dizer, o dinheiro pode ser aplicado no Brasil, tá? Ele está lá, sei lá, nos Estados Unidos ou na Austrália ou no Portugal, sei lá, e ele aplica em fundos do Brasil, então o dinheiro na verdade volta para cá. Mas tudo que você fizer de juros, você não paga imposto de renda, somente um dia lá na frente, quando o cara tirar o dinheiro, trouxer de volta para o Brasil, aí sim ele vai pagar um imposto de renda, só que de uma vez só, ao invés de ir pagando ao longo do tempo. É uma brecha e o governo agora, sempre com aquela sanha de arrecadar, né, querendo aumentar a arrecadação, ele está propondo acabar com essas brechas. Fizemos um levantamento aqui no Ranking, não deu para ver todos os países, mas a princípio, pelos tributaristas que a gente consultou, somente Brasil e Síria têm essa brecha. Então não é um negócio comum. Se você for um americano e você colocar seu dinheiro na França e você for rendendo, você tem que pagar imposto de renda para os Estados Unidos, uma jabuticaba brasileira. E o governo agora está tampando essa brecha, dizendo que, poxa, uma coisa é você baixar o imposto para todo mundo, menos imposto possível para todo mundo. Outra coisa é todo mundo pagar imposto igual. Beleza, tem muita gente que defende isso. Outra coisa é, cara, quem é mais rico paga um pouco mais e quem é mais pobre paga menos. Sim, tem muita gente defendendo isso, esse é o lado progressista. O lado ultraliberal vai dizer que todo mundo tem que pagar o mínimo possível e por igual. Agora, o que ninguém fala é um imposto que é só para pobre. O imposto que pobre paga, nos seus milão lá que você aplicou, e o cara de 10 milhões não paga. Então o imposto que rico não paga e pobre paga é um absurdo e agora o governo estaria fechando essa brecha. Então essa é a argumentação, parece bastante razoável. O lado oposto, ele vai dizer que tem um porém só para se preocupar, que é o fato da mobilidade do dinheiro. Então, o cara trabalha aqui no Brasil, o cara é padeiro, depois a mulher é cabeleireira, o outro cara trabalha numa empresa e ele tem conta aqui, é mais difícil o cara tirar o dinheiro do país, mover os seus recursos, fugir fiscalmente do que os super ricos. Então essa argumentação fala o seguinte: se você tapar essas brechas e começar a taxar esse dinheiro anualmente, o que você vai fazer é afugentar o capital, os super ricos, que já não é fácil investir no Brasil, já é complicado, já é um país difícil de investir, que você não tem segurança jurídica para o patrimônio. Então diz essa visão que a hora que o governo fechar a brecha e começar a cobrar anualmente,
muito desse dinheiro vai embora. E realmente é muito simples para esse dinheiro ir embora. Vamos supor que o cara tem uma grana violenta, o cara tem 100 milhões e ele botou na Suíça, botou, sei lá, no Canadá, botou no Japão. O dinheiro está fora do Brasil e aí o governo começa a querer criar regra para taxar. Agora você vai pagar no seu patrimônio, agora você vai pagar também anualmente. O que ele faz? Ele faz a famosa saída fiscal. Então ele fala para o governo brasileiro, então beleza, tchau. Um abraço, não sou mais brasileiro, vou morar em Portugal, que paga 0, vou morar em Malta, que paga 0, vou morar na Estônia, vou registrar nos países árabes. O super rico, ele faz assim, pega os advogados certos e sai do país e leva todo o dinheiro embora e o Brasil não arrecada mais nem um centavo. Então, diz essa argumentação que se você apertar demais, esse dinheiro vai todo embora, ao invés de aumentar a arrecadação, vai cair a arrecadação. Pois bem, esses são os dois lados, tá? Me parece que fechar essa brecha, o que o governo está fazendo, é um gesto acertado, tá? Por quê? Hoje praticamente já não está arrecadando nada, as pessoas que têm dinheiro fora ou nesses fundos exclusivos costumam deixar isso anos e anos e décadas só aumentando o bolo, então já não é algo que está sendo taxado. Então mesmo que uma parte disso sair do Brasil de vez, a arrecadação deve subir e me parece que não é justificável você ter uma regra que o cara que tem menos dinheiro paga e o cara que tem mais dinheiro não paga. Então você pode falar que tem que ser todo mundo igual o imposto, você pode falar que pobre paga menos e rico paga mais, são duas coisas defensáveis. Agora você falar que é um imposto que pobre paga e rico não paga, parece meio indefensável. A única bola fora que daria para colocar nesse caso é que no caso dos fundos exclusivos nacionais, aquele cercadinho jurídico que eu falei, não só o cara vai começar a pagar daqui para frente, então o governo mudou a regra, beleza, 2024 começa a pagar daqui para frente, não só daqui para frente, mas o governo quer retroagir. Então ele quer falar, você que ficou aí 20 anos sem pagar na regra anterior, seguindo as regras do jogo, nós vamos juntar todo esse bolo e cobrar retroativamente. Isso é muito ruim porque isso gera uma insegurança jurídica. Você fala, caramba, eu estou jogando a regra do jogo, de repente daqui a 20 anos pode ser que vão voltar atrás no passado e me cobrar, e isso gera muita insegurança. Já a regra que o governo fez para as offshores, para as empresas do exterior, essas sim estão perfeitas, porque ele não está cobrando retroativamente. Ele está falando, olha, agora se você tem dinheiro fora, daqui para frente você começa a pagar todo ano, você vai ver quanto você ganhou de juros e você paga imposto igual todo mundo, igual o mundo inteiro. Mas o passado está livre porque você seguiu a regra que estava vigente naquele tempo. Portanto, pessoal, é claro que é uma discussão em aberto, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem a galera que fala que aumento de imposto não importa quando, não importa como, não importa quem, está sempre errado. Tem gente que vai falar, olha, qualquer coisa que venha do governo PT está automaticamente errada, não é o caso do ranking dos políticos, nós sempre avaliamos os méritos, então doa quem doer, nós elogiamos o que é certo, nós criticamos o que é errado, não importa se é do PT ou de quem for, essa é uma medida acertada, falta o governo ajustar simplesmente aquele ponto do fundo fechado exclusivo, que não é complicado cobrar o passado, né? O passado não daria para cobrar. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, será que esse assunto é muito enrolado, muito complicado? Você é a favor de fechar essa brecha e começar a cobrar esse imposto? Você é contra? E claro, se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.